Glória a Deus, abençoados, glória a Deus pela vida de vocês, abençoado. Mas hoje tem uma liçãozinha aqui tão gostosa, abençoado, tão prazerosa, que vai dar gozo, vai dar alegria no seu espírito de receber. Você vai dizer, Maria, mas você vem de novo com esse Efésios 1:3, de novo, abençoado. De novo eu vou vir com Efésios 1:3, que você é abençoado com toda sorte de bênção nas áreas celestiais. Porque a morte de Jesus Cristo tem um efeito. Teve um efeito, não é? Então, eu vou andando abençoada, eu vou fazendo as minhas coisas e o Espírito Santo vai ministrando para mim. Ou seja, ele vai me lembrando da sua palavra. E eu ando num regozijo. Eu ando numa alegria, abençoado, de anunciar esse evangelho. É muito bom. Eu estava hoje lendo pela manhã esse livro da lei, Números, capítulo 6. Eu li todo o capítulo de Números. É um livro da lei, abençoado. Isto aqui não é para nós. Quando nós entramos nesses livros da lei, tem que tomar muito cuidado. Tem que observar se o seu pastor, se a igreja onde você congrega não está ministrando para você essas coisas da lei. Porque a palavra de Deus, abençoado, ela é viva, poderosa e eficaz. Ela é cortante. Ela penetra no nosso espírito, divide alma, divide espírito, juntas e medulas. Ela tem que penetrar, abençoado. A palavra tem que penetrar no seu espírito. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daquele que crê na palavra. O povo de Deus tem que crer na palavra. Quando estiver ouvindo o Deus te abençoe, tem que acender uma luz em você, abençoado. E você tem que falar, nós já somos abençoados. Então nós não somos daquele que retrocedem, mas nós somos daqueles que creem para a conservação da alma, Hebreus 10:39. Então está aqui, o nosso evangelho, Hebreus 10, versículo 39, conservação da alma. E aí eu estava lendo o Números 6, livro da lei, isso aqui não é para nós, tá certo? O nazireado significa o quê? Período de judaísmo, período onde as pessoas entram em um tipo de sacrifício. Eu vou ler algumas coisinhas só aqui, amém, abençoado? Entram aqui e as pessoas fazem isso daqui até hoje. Olha, abençoados, tem uma conversa rodando aí, nós estamos em 2025, novembro. Tem uma conversa rodando por aí, na televisão, lá em Roma. Começou lá em Roma, né, porque o Papa tá lá. Ele teve uma conversa aí, o Papa, nosso não. Nosso Papa não, abençoado, vem? Então, nosso Senhor é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que está em nós, tá bem? Então, o Papa aí agora resolveu divulgar, não é? Que a Maria não é salvadora. Depois de mais de 2000 anos, o Papa, um principado de poder, Efésios 6, um principado de poder nas áreas celestiais, que poderia estar anunciando estas coisas há muito tempo, mas eles seguem a tradição. Se o meu pastor disser para eu não falar isso, então eu não vou falar isso, não posso falar isso, eu só tenho que falar aquilo que a igreja aqui está acostumado a falar, então os fiéis vão ouvir essas coisas mesmo. Então, abençoados, é um povo que não ouve o Espírito Santo. Este povo, ele não ouve
Honra o Senhor com os lábios, mas o seu coração está longe do Senhor. E aí, abençoado Papa agora resolveu divulgar que a Maria não é salvadora. Tá nas redes sociais aí, 2025. E aí eu fiquei pensando, né, mais de 2000 anos, agora que ele veio falar que a Maria não é salvadora de ninguém. E agora, como é que fica aí os irmãos católicos, que são devotos de Maria, que são adoradores de Maria? João 4,24 fala para nós adorarmos o Senhor em espírito e em verdade. Não fala para a gente adorar a Maria abençoada. Mas agora o Papa veio divulgar estas coisas. E agora? Tá mal polêmica aí, mas não é o meu assunto não. Amém, abençoado? Eu vim dizer para vocês que vocês é abençoado com toda sorte de bênção. Certo? É abençoado o Papa. Efésios 6. Lemos esses dias aqui. Ministramos, não é? Então o Papa é um anjo de poder que poderia estar anunciando a graça de Deus em Cristo Jesus. Mas tem muitas coisas ainda a desejar. Muitas coisas, muitas coisas. Tem gente aí que diz que tem judeus se convertendo ao cristianismo. Mas se convertendo ao cristianismo, mas nós já estamos em graça, abençoado. Esse dos judeus se converter ao cristianismo é se converter a Jesus de Nazaré, aos rituais judaicos, os rituais de Moisés, os rituais da lei. Porque Mateus, Marcos, Lucas e João são histórias, são livros históricos que não contêm a graça de Deus, estão muito longe. Então estão mais muito longe por um milagre abençoado. Se acontecer um milagre, aí sim será anunciada a graça de Deus. E nós estamos esperando essas coisas abençoadas. Nós em graça, que recebemos a graça e o apostolado, estamos aguardando melhores coisas. Vamos lá, Números 6, o Nazireno, Números capítulo 6, o Nazireno, período de judaísmo. Nós somos um povo gentil, nós não somos um povo judeu. Então judaizaram, gente, o Paulo disse, judaizaram, Pedro, João e Tiago, judaizaram o povo gentil. Com estas coisas, olha lá. Só vou ministrar um pouquinho aqui, amém, abençoado? Número 6, olha lá. Verso 3, terá que abster de vinho, olha lá, o tempo que essa pessoa fica em consagração, ela fica nesse período sem fazer várias coisas, e assim é as igrejas da terra até hoje, anunciando o judaísmo para o povo. Olha lá, terá que se abster de vinho e de bebida forte, não beberá vinagre e vinho, nem vinho de bebida forte, não tomará nenhuma bebida feita de uvas, nem comerá uvas frescas. Verso 5, todos os dias da consagração não passará navalha na sua cabeça, será santo, até que cumpra os dias pelos quais se separou para o Senhor. Depois deixará crescer o cabelo. Olha o judaísmo aqui. Não tem essas coisas hoje na igreja? Tem. Pode parar aí para pensar que na sua igreja tem. O seu pastor faz isso com as ovelhas. Nem o seu pai. Olha só, eu fiquei assim, olha, eu fiquei escandalizada. Olha só o verso 7. Nem vou continuar, vou até aqui. Nem se o pai, a mãe, o irmão ou a irmã morrerem, não se contaminará, porque traz sobre a cabeça o nazireado do seu Deus. Ou seja, está trazendo aquele período, né, de sacrifício para entregar a Deus. Provavelmente para receber de Deus algo. Ao 9. Se alguém subitamente morrer junto a ele,
contaminando assim o cabelo que consagrou. No 7º dia, o dia da sua purificação, rapará a cabeça. Então, ó o povo de Israel, se tiverem em um período de consagração ao Senhor, morre o pai, morre a mãe, morre o irmão, morre o filho, morre. Eu não posso ir ao enterro, não posso, porque eu tô num período de consagração. Esse é o judaísmo. Isso é um ritual judaico. E as igrejas da terra fazem isso. Porque pessoas raspam a cabeça fazendo voto para com Deus. Pessoas deixam de comer tais coisas fazendo voto com Deus. Judaísmo abençoado. Isso não é para nós mais. Nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça de Deus abençoado. Pedides e pedides com fé que Deus concede para nós abençoados. Eu te chamo de abençoado porque Efésios 1:3 diz que nós estamos abençoados com toda sorte de bênção. Números, verso 24. O Senhor te abençoe. Números 6, versículo 22. Disse o Senhor a Moisés, 2 pontos. Verso 23, dizei a Arão e seus filhos, 2 pontos. Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes, 24, o Senhor te abençoe e te guarde. Um texto não para nós, porque nós temos a revelação da graça. Esses dias eu postei no Facebook, Carmen Macedo, me divertindo, me sentindo divertida com a revelação da graça de Deus que está ali há mais de 2000 anos nas cartas do apóstolo Paulo, mas não é lida nas igrejas, não é explicada nas igrejas. Não é. Porque os pastores querem que vocês pagam um preço, enquanto Cristo pagou o preço. Colossenses 2, versículo 14. Cristo pagou um preço. Mas a igreja hoje da terra, a igreja, o pastor, os ministros, vê aí como é que vocês querem chamar. Querem que as pessoas pagam um preço. Seja em dinheiro, seja em sacrifício, as pessoas têm que pagar um preço. Ó, você tem que pagar um preço para você ser abençoado. Ah, as coisas não é fácil assim não. É desse jeito. E Cristo pagou a dívida para que nós ficássemos livres desse judaísmo. Nem é nós, hein, abençoado, é o povo de Israel. Nós, gentios, nascemos debaixo da graça de Deus, não éramos para estar em obras da carne, nesse tipo de sacrifício. Porque nós já nascemos abençoados em Cristo Jesus. Se eu já nasci abençoada, eu não vou pagar o preço, abençoado, de estar fazendo ou campanha ou corrente para mim ser abençoado, para mim ser o que eu já sou. Mas a gente fala Deus te abençoe porque é uma forma de agradecer, é uma forma de desejar o bem para a pessoa. Você quer desejar o bem para uma pessoa, falando para ela o que ela já tem. Deus te abençoe, porque onde a gente vai, é Deus te abençoe para cá, é Deus te abençoe para lá. Você vai no mercado, o açougueiro te dá carne, Deus te abençoe. Você encontra o outro, Deus te abençoe. Pega a carne lá na mão do açougueiro, aí fala, Deus te abençoe. Aí ele também fala, seja abençoado, Deus te abençoe. Deus é que... Esses dias encontrei duas, é por causa dessas duas mulheres que eu estava sentada dentro do ônibus e eu encontrei duas mulheres, uma disse para a outra, Deus te abençoe. A outra diz, Deus te abençoe também. E eu fiquei pensando, mas Jesus disse, o guia de cego. Um cego guiando outro cego. Aí a mãozinha, olha abençoada, a mãozinha, olha. Número 6, versículo 24. O Senhor te abençoe e te guarde.
Então, um texto para o povo de Israel, para o povo da lei. Isso aqui é aplicado nas igrejas da terra. E as ovelhas pegaram, acataram, firme, não larga isso daqui de forma alguma. Não larga, isso aqui é um jargão. Jeremias 1:5. Jeremias, estão em período de consagração, hein? Isso é um período de sacrifício, período de consagração para entregar a Deus. Jeremias 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre te conheci. Antes que saísse da madre te santifiquei às nações e te dei por profeta. Então, Deus abençoado nos santificou. Dentro do ventre da nossa mãe, o nosso espírito é santificado. Não por obras, não por pão, não por suco, não por santa ceia, mas esses homens abençoados nada sabem sobre esses mistérios da graça de Deus. Está oculto ainda para esse povo. Está oculto. Efésios 1:3 está oculto. As pessoas até recebem com alegria. Ai, eu já sou abençoada. Ai, obrigada. Ai, até recebe, mas não sabe o significado, a grandeza, da onde vem esse Efésios 1:3. Veio da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Isso é texto da lei, não se aplica para povo gentil. O povo que ainda fala, Deus te abençoe. Deus, você dá um lugar para a pessoa doente, Deus te abençoe. Você dá um prato de comida, Deus te abençoe. Você dá um arroz, Deus te abençoe. E eu achei assim, para não falar assim, engraçado, abençoado, eu coloquei, eu me diverti, eu me divirto. Porque a graça é tão fácil para nós recebermos e para outras é tão difícil. Mas porque Deus não quer revelar. Então, Jeremias 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, antes de você nascer, você já era abençoado e santificado pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é uma palavra da verdade, abençoado. Romanos, vamos para outra leitura. Romanos 6, verso 14, parte B. Porque não estáis debaixo da lei, porque não estáis firmado lá em Números 6, 24. Porque vocês, povo de Deus, não está firmada em números, não pode estar. Não é para estar, não pode estar. Paulo disse, eu não anulo a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Segue-se que Cristo morreu em vão. Se eu tenho que me consagrar para Deus, se eu tenho que me santificar com essas obras, segue-se que Cristo morreu em vão. Está dizendo que Ele nos santificou, porque vocês não estão achando que Ele santificou só Jeremias, né? Alô? Ele santificou os filhos dele. Romanos 6, versículo 14, parte B. Porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Portanto, se nós estamos debaixo da graça, nós temos uma linguagem a falar. E não é essa. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Olha, abençoado. Eu tô aqui para mim falar da graça de Deus. E pelas palavras e pela boca dos profetas, Deus disse:
o meu justo viverá pela fé. Então, é pela fé, é crendo, é pela fé, a fé que Ele imputou em nós. Crendo na sua palavra, nós vamos reinar em vida, não vamos viver de sacrifício, não vamos ficar confessando coisas, não é? Que Cristo já aboliu, que Cristo lá no madeiro já tirou da nossa vida. Não vamos ficar confessando, nós só vamos fazer uma confissão daquilo que Ele já fez, não daquilo que ficou lá para trás. Tá entendendo, abençoado? Olha, eu desejo muito que você seja abençoado. Não, você já é abençoado com toda sorte de bênção nas áreas celestiais. Então isto é uma confissão que vai te dar um prazer, mas para confessar é preciso que você tenha esta revelação, este entendimento de número 6. Negócio de não cortar cabelo, por isso que tem gente que tem o cabelo bem aqui, ó, porque não corta cabelo. Quando vê assim, tá fazendo voto com Deus, tá fazendo barganha com Deus. Ah, mas eu não tô comendo isso porque eu não quero comer porque eu tô aguardando uma bênção do Senhor, como se Deus quisesse este sacrifício. Sendo que Deus, Ele foi a oferta, o sacrifício vivo para nos santificar, para nos abençoar. Por isso nós temos paz, abençoado com Deus. E nós estamos aguardando. Alô? Estamos aguardando o principado e potestade nas áreas celestiais, que é o Papa. Ali não é demônio, ali não é diabo, porque o diabo está aniquilado. Em Efésios 6, não. Hebreus 2,14 diz que o diabo foi aniquilado. Nas áreas celestes, não tem diabo, porque o diabo está aniquilado. Então são principados e potestades do mal, anjos de poder que não anuncia a verdade para o povo de Deus. Efésios 1, versículo 3. Efésios 1, versículo 3. Acha aí na sua Bíblia, papel e caneta, abençoado. Sempre, para depois vocês lerem o capítulo. Eu li o Números inteiro, hoje pela manhã. Então nós precisamos ter mente de Cristo. Paulo diz, 1 Coríntios 2, versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Então quando alguém disser, olha, Deus te abençoe, você vai lembrar, Efésios 1, 3. Eu já sou abençoado. Você não vai falar para a pessoa de novo, né? Abençoado, Deus te abençoe também. Porque você está recebendo essa edificação, abençoado. Você está recebendo essa consolação. Isto aqui, abençoado, é ouro, é prata. Isso aqui não é uma edificação de palha que pega fogo e consome rapidamente. Isto aqui é uma edificação de ouro que você está recebendo. Amém? Então, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Quando você de fato receber o Efésios 1:3, você vai achar isso tão fraco e pobre. Porque o Efésios 1:3, ele é uma circuncisão da graça. Você sabe, abençoado, a morte, procura no YouTube, Ministério Graça e Apostolado, o efeito da morte de Jesus foi para te abençoar. O efeito da morte de Jesus foi para te consolar, com a graça dele. Esse foi o efeito da morte de Jesus. Abre a sua Bíblia aí em Mateus e já vamos terminar. Mateus 15, versículo 14. Deixai-os, são guias de cego, a minha mente de Cristo.
Quando eu vi aquelas duas mulheres conversando, Deus te abençoe, Deus te abençoe você também, dentro do olho da minha mente, os dois cegos. Deixai-os, meu coração está ardendo. A graça de Deus abençoado, ela nos traz um conforto tão grande, uma paz. Deixai-os, são guias de cego. E se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Aquelas duas mulheres estavam no buraco. Quem poderá salvar aquelas duas mulheres? Aí vem um e diz, você precisa aceitar Jesus para você ser salvo. Enquanto a igreja da terra precisa ser salva com o evangelho da graça, com a armadura de Deus. Efésios 1:3. Efésios 1:3 para a gente terminar. E eu vim trazer por causa daquelas duas mulheres. Olha aí, Jesus disse, deixai-os, são guias de cego. Quando eu ouvi aquela mulher, Deus te abençoe. Aí a outra também, Deus te abençoe. Efésios 1. A maior revelação da graça para mim, abençoados. Olha, teve no Ministério Graça e Apostolado. O que te trouxe a graça ter sido revelada? Muitos testemunhos nesse dia. Procure no YouTube, abençoado. O efeito da morte de Jesus. Mas neste dia, a ministração ela é dividida, não é? Ela é dividida em 10 minutos, uma entradinha com louvor, depois tem meia hora, não é? Com algum dos pastores do MGA, e depois tem a edificação com o apóstolo Marcos Gomes. Mas eu vou voltar aqui e falar sobre isso, amém? Abençoado, para vocês procurar lá no YouTube. Houve uma unção nesse dia, 2025, mês de novembro. Foi a pastora Sueli que ministrou. Ô abençoado, Efésios 1:3 é uma das revelações que eu recebi. Entre muitas, mas eu não vou acrescentar muito aqui mais não. E os testemunhos naquele dia, dentro do MJ, dentro da nossa igreja abençoada, aqueles testemunhos ali tinham uma unção. Eu senti ali, eu que faço um trabalho de evangelismo e gravo e tudo, e levo para o YouTube, abençoado, ali tinha uma unção aquele dia. Aqueles testemunhos, um era do catolicismo, o outro era da Igreja Universal, o outro era o outro era espírita, o outro abençoado, receber a graça. Hoje, toda a igreja da terra, a maioria praticamente vive nessas obras de judaísmo, de sacrifícios, de ordenanças de Moisés. Não estão vivendo tranquilo e sossegado. Não estão vivendo com a armadura de Deus. Infelizmente. Efésios 1:3. Efésios 1:3. Efésios 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Como que eu vou falar para vocês? Deus te abençoe. Se você já está abençoado, se você já está... mas não, tira o mais, tira abençoado. Recebe a graça, recebe o apostolado, sai do judaísmo, sai do meio desse povo que não tem a revelação da graça. Sai dela, povo meu.
diz o Senhor à igreja. Efésios 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus.